Olá, querido, graça e paz. Eu quero compartilhar mais um devocional para abençoar a sua semana e o assunto de hoje é processos. Filipenses 1,6 vai nos dizer: tendo por certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Sabe, esse texto está falando de um processo de Deus na nossa vida, ou sobre os processos de Deus na nossa vida. Ele está dizendo: o Senhor começou uma boa obra em nós. E eu posso usar esse texto tanto para dizer da obra que o Senhor começou em nós quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, e essa obra vai até o final dos nossos dias. Todos os dias o Senhor nos molda, nos melhora, nos ensina, mas também fala de processos que nós vivemos que tem um começo, um meio e um fim. Ele está dizendo: o Senhor começou uma obra e Ele é fiel para completar essa obra. E nós precisamos entender isso. A nossa vida é feita de processos, etapas vão passando, estações vão mudando na nossa vida, e nós não podemos perder de vista de que o Senhor começou o processo, e o Deus que começou o processo em nós, Ele é fiel para completar, para fechar esse ciclo, para encerrar essa etapa na nossa vida. Um outro texto que eu gosto muito está em Jeremias 29:11, que diz: porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Eles são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim e uma esperança. Sabe, esse texto está dizendo sobre os pensamentos que o Senhor tem ao nosso respeito. Então, se nós vivemos em processos, e um processo geral de santificação de Deus que começou e vai acabar só quando o Senhor vir buscar, ou quando a nossa vida chegar ao fim, ou se a gente estiver no meio de alguns processos de crescimento e aprendizado, nós precisamos olhar quais são os pensamentos de Deus a nosso respeito no meio disso que estamos vivendo. E esse texto está dizendo: eles são pensamentos de paz e não de mal. E o fim disso é para que nós possamos ter um fim abençoado, para que nós possamos ter esperança. O Senhor está nos moldando através dos processos da vida, para que a gente cresça, para que a gente amadureça, para que no final disso a gente possa ter esperança. O Senhor começou uma obra e Ele vai completar, e os pensamentos dele ao nosso respeito, no meio dos processos que nós passamos na nossa vida, são pensamentos de paz e não de mal. E isso tudo para nos dar um fim e uma esperança. Um outro texto ainda completando essa verdade está em 1 Tessalonicenses 5:11, que vai nos dizer: então, cientes disso, exortai-vos uns aos outros e edifiquem uns aos outros no temor do Senhor. Ele está dizendo: porque vocês sabem disso. Sabem do quê? Dos processos que nós estamos falando aqui. Eu estou usando esse texto para amarrar o assunto, ele não está fora do contexto. Ele está dizendo: porque vocês sabem disso, exortem uns aos outros e edifiquem uns aos outros. Porque muitas vezes, quando nós estamos passando um processo difícil na nossa vida, a gente não consegue enxergar a saída, a gente não consegue enxergar o fim daquilo, e nós precisamos de alguém na nossa vida que olhe para nós e nos exorte, nos edifique, nos coloque de pé novamente e nos diga: prossiga. Sabe, esse texto está dizendo: se você entende que Deus trabalha em processo, se você entende que se Ele começou, Ele vai cumprir, se você entende que os pensamentos dele são de paz e não de mal, edifiquem uns aos outros, exortem uns aos outros, fortaleçam uns aos outros no amor de Cristo Jesus. Eu tenho certeza, querido, que se você olhar para os processos da sua vida com essa ótica, primeiro você vai ter uma esperança e a certeza de que todo processo tem um fim, e segundo, você vai poder exortar e edificar uns aos outros conforme cada um vai precisando. Eu tenho certeza que se esse assunto entrar no teu coração e ele frutificar aí dentro, você vai ser muito abençoado, você vai ser muito feliz. Se você foi abençoado por esse vídeo de alguma forma, eu quero te convidar a seguir as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, e a se inscrever no nosso canal do YouTube, que tem muito conteúdo como esse para abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe, fique na graça e na paz do Senhor.